No Jornal de Economia está Ricardo Vargas, o consultor de empresas e que já publicou vários livros sobre liderança e estratégia empresarial. Muito boa tarde. Boa tarde. Como perguntava-lhe, já vimos, são muitas as notícias diariamente sobre despedimentos. Com uma crise desta dimensão, é inevitável despedir, não há alternativas, não há outra forma de gerir as empresas. Bem, despedir é sempre uma estratégia de último recurso, não é? E infelizmente, por vezes, as empresas vêm-se mesmo obrigadas a despedir. Nós temos de perceber que o despedimento provoca também uma crise de confiança dentro da empresa nas pessoas que ficam. E isto é um aspecto importante, porque nenhuma empresa vai sair desta situação de crise se não conseguir restaurar a confiança interna na sua capacidade de gestão. É necessário que os colaboradores da empresa tenham confiança na estratégia que é definida pela administração e é necessário que a administração, que a gestão da empresa tenha confiança que os seus colaboradores são capazes de executar, de implementar uma estratégia com competência e com eficiência para que a empresa saia da situação em que está. E por isso nós precisamos de confiança mútua dentro da empresa. Isto é um aspecto fundamental neste momento de crise. Cada vez que há uma crise, as empresas falam logo em reestruturações, em conter custos e imediatamente despedir. Não haverá outras formas de tentar gerir a crise? O despedimento é muito a arma de recurso das empresas que vivem a ditadura dos reportes trimestrais em bolsa. Escutadas, exatamente. Quando nós temos empresas que vivem de know-how, de capital humano, que vivem daquilo que está na cabeça dos seus colaboradores, o despedimento já não pode ser um recurso imediato. Porquê? Porque ao cortar colaboradores competentes e fundamentais para o exercício do seu processo produtivo, nós estamos a cortar não só excedente, mas estamos a cortar músculos, estamos a cortar ossos, estamos a amputar a empresa na sua capacidade produtiva. Portanto, nesse aspecto, precisamos de respostas diferentes de liderança. Mas que tipo de resposta é que... Temos que ser capazes de fazer mais e melhor com os recursos que temos. Muitos colaboradores de empresas, e isto vários estudos o demonstram, referem que estão subaproveitados, sentem-se subaproveitados nas suas competências, nas suas capacidades. Se num momento em que o mercado nos é favorável, os resultados aparecem e, portanto, este excedente de competência que não é utilizado dentro da empresa não é crítico, num momento de crise onde as margens são reduzidas, os resultados é mais difícil que apareçam, nós precisamos de uma melhor liderança. Precisamos que estas competências sejam colocadas ao serviço da capacidade produtiva da empresa. Precisamos de novas formas de gerir dentro da empresa. Neste aspecto, eu acredito que estamos... Isto passa na prática por... Isto passa na prática por implementar um conjunto de processos muito simples. Desde logo, a gestão das empresas deve ser cada vez menos personalizada e muito mais feita em equipa. Porque na complexidade da crise que nós vivemos, as respostas não vêm de uma cabeça iluminada de alguém que conheça o futuro e que consiga, com a sua bola de cristal, prever a estratégia adequada. Nós precisamos de uma equipa de pessoas competentes, com opiniões e competências diversas, que conjugue essas opiniões e competências numa estratégia adequada. Portanto, uma hierarquia menos pesada, é isso, menos chefes, mais cabeças, mais grupos. Mais autonomia, mais implicação das pessoas, uma melhor adesão à estratégia. E depois precisamos que as chefias de todos os níveis hierárquicos sejam capazes de a implementar. Precisamos que sejam capazes de garantir a adesão das pessoas à estratégia que está desenhada. Neste sentido, não só as competências, mas é fundamental sermos capazes de criar uma cultura de competitividade que vence um bocadinho esta inércia do espírito negativo. A crise não é igual para todos. A crise, quando vem, toca a toda a gente, mas não toca a toda a gente por igual. As empresas melhor preparadas podem sair desta crise fortalecidas. Nós vemos, mesmo no epicentro do furacão financeiro, um conjunto de bancos que estão a aproveitar para consolidar as suas posições no mercado comprando outros bancos. Portanto, as empresas melhor preparadas vão sair fortalecidas. Isto é tanto verdade para estas empresas que são grandes empresas mundiais, como para o café da esquina, pequeníssima empresa, em que um concorrente sai do mercado, o outro fica com os seus clientes, fica com os seus profissionais qualificados. Daí que, nesta fase, colocar profissionais, bons profissionais, qualificados, no mercado, dispensá-los, portanto despedi-los, é muito complicado. Pode ser uma estratégia que a médio prazo, quando a crise passar, porque estas coisas são cíclicas, nós tendemos a esquecer-nos, vamos ter que contratar de novo e pode ser mais caro. Portanto, há algumas estratégias alternativas, que é conseguir utilizar este potencial que neste momento é excedentário para outro tipo de tarefas de desenvolvimento e inovação dentro da organização, mas que depende também da capacidade financeira que as empresas tenham, ou seja, do seu grau de preparação, de
como aproveitaram os anos anteriores Muito a esta rapidamente, há crise. setores que serão mais penalizados do que outros, ou tudo depende dos gestores, lá está? Mais uma vez, sim, há setores que são mais penalizados do que outros, Setor nomeadamente automóvel, estamos a ver o não é? setor automóvel, Claro. mas nem todas as empresas do setor automóvel vão desaparecer. As maiores estão em grandes dificuldades. Algumas desaparecerão, eventualmente, ou enfrentarão dificuldades e terão que vender marcas e passar por reestruturações fortes. Mas é porque não se prepararam? É porque estão mal estruturadas? É porque... Enfim, a situação de cada empresa, e aí era esse o ponto em que eu ia tocar, apesar de afetar um setor por inteiro, não afeta as empresas todas desse setor por igual. Portanto, a forma como as empresas estão preparadas, como a sua cadeia de liderança está preparada para sair desta crise e a sua capacidade financeira para o suportar, fará toda a diferença nesta fase. Muito bem, muito obrigada por ter vindo ao Jornal de Economia. Boa tarde.